Boa tarde a todos. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as clostridioses que afetam as aves. Afetam todas as espécies de aves no mundo todo, então é uma enfermidade de distribuição mundial e existem basicamente 3 quadros clínicos característicos nas aves, que são causados por diferentes espécies de Clostridium. O Clostridium é uma bactéria gram-positiva, né? Aqui nós temos a coloração de gram, bastonete. E uma característica deles é que eles são ubíquos, ou seja, eles estão presentes nos diferentes ambientes da natureza, tanto no colonizando os animais, como também nas plantas, no solo, enfim. Diferentes ambientes naturais podem ser encontradas espécimes desse Clostridium e de diferentes espécies também. A esporulação é uma característica marcante desse gênero bacteriano, lembrando então que o processo de esporulação bacteriana ele tem como finalidade permitir a bactéria sobrevivência em condições extremas de temperatura. Então essa bactéria ela consegue sobreviver a temperaturas de 100 graus até um pouco mais, necessitando de temperaturas aí acima de 120 graus, próximo de 120 graus para sua eliminação. Então, as diferentes espécies de Clostridium que já foram associadas a condições clínicas nas aves, né? Então, as aves elas podem apresentar um quadro de botulismo, que é um quadro de paralisia flácida, quadro de enterite necrótica, um quadro entérico marcante e que pode evoluir para uma toxemia, quadro de enterite ulcerativa, também um quadro de enterite, e quadros de dermatite gangrenosa ou gangrena gasosa, que são causadas por outras espécies de Clostridium. Vale ressaltar que a ave ela não apresenta o tétano, tá? Então ela não é um hospedeiro suscetível para o Clostridium tetani, nem de sua toxina tetânica. Começando primariamente pelo botulismo, nós temos aí o botulismo sendo uma enfermidade marcante, onde ocorre uma intoxicação, então é um processo em que está relacionada à ingestão de uma toxina que está pré-formada ali no ambiente. Essa toxina, ela tem tropismo pelo sistema nervoso, é chamada de neurotoxina botulínica, portanto, e ela tem ação na sinapse nervosa, que a gente já vai descrever rapidinho como que isso funciona. A ave, uma vez em contato com essa toxina, a toxina migra para as sinapses nervosas e a ave apresenta o quadro de paralisia flácida, na qual ela vai apresentar prostração, cai, asa caída, perna caída, fica deitada, debilidade e progride, obviamente, já que ela não se locomove, para a morte. E também ocorre parada de outras musculaturas, musculatura peitoral, por exemplo, associada à respiração nas aves, portanto, essa ave acaba morrendo, vindo a óbito por parada cardiorrespiratória. Então, aqui nós temos algumas aves, né, que são da família Catartidae, como por exemplo os urubus e condores, que normalmente já estão acostumados a consumir aves em putrefação, animais, melhor dizendo, né, em putrefação. Essas aves da família Catartidae, elas, por mais que consumam carcaça, consumam material degradado em decomposição, né, animais em decomposição, elas não vêm a morrer, elas continuam ativas e não apresentam o quadro clínico de botulismo. Isso ocorre por razões de que essa ave sugere-se que essas aves dessa família elas tenham uma enzima, né, no seu trato gastrointestinal que seja responsável por inativar a toxina botulínica. Essa enzima vem sendo pesquisada por alguns autores. Por isso que essa ave ela acaba tolerando a presença da toxina botulínica e ela não vem a óbito. Bom, como falado, essas enfermidades elas são de distribuição mundial e os hospedeiros suscetíveis são todas as espécies de aves e mamíferos, né, com exceção daquelas que consomem carcaças em putrefação, carcaças em decomposição, que são espécies que contêm esse mecanismo de defesa, né, essa enzima que inativa a toxina botulínica. Particularmente, essa enfermidade é bastante importante nas aves em frangos criados em elevada densidade, frangos de corte principalmente, onde nós temos o proprietário da granja, né, como responsável pelo manejo dessas aves. Então, é muito comum nesses locais a gente encontrar alguns proprietários que têm deficiência no recolhimento da carcaça.
Então, a gente já conversou em aula, né, que um procedimento importante é que o proprietário passe na granja, né, diariamente, com vistorias 2, 3, 4 vezes por dia, para verificar não só o lote, temperatura, ventilação, se todos os equipamentos estão funcionando, água, enfim, na granja, mas também para recolher as carcaças. Essa carcaça, ela é uma fonte de contaminação dentro do galpão e ela pode ser responsável aí por conter a fonte da toxina botulínica. Bom, o reservatório do Clostridium botulinum é então solo, né, uma bactéria ubiquitária, pode ter também, pode ser encontrado também em coleções de água, pastagens, vegetais que são irrigados por essa coleção de água também, e também no trato gastrointestinal das aves, habitante aí do intestino das aves, na sua forma vegetativa, na sua forma ativa, se replicando, em equilíbrio com as demais bactérias do trato intestinal, sem causar dano nas aves. No entanto, quando essa ave ela vem a óbito, esse Clostridium ele encontra uma condição favorável de multiplicação, pois são bactérias anaeróbicas, e essas bactérias anaeróbias, né, elas acabam se multiplicando na carcaça, porque na carcaça cessa a circulação sanguínea e essas bactérias elas começam a se multiplicar primariamente no intestino, sendo, portanto, anaeróbias, encontrando condições favoráveis, e vão se espalhando para os demais tecidos da carcaça, já que a circulação sanguínea ela não está mais ativa, visto que o animal veio a óbito. Né? O coração parou de funcionar, a circulação também cessa. Consequentemente, essa musculatura, os tecidos, pele das aves começa a ter a presença da bactéria e quando a bactéria ela se multiplica, ela libera uma toxina, que é uma exotoxina, que é a toxina botulínica, que vai ficar presente nessa musculatura, nessa carcaça. E a partir do momento em que outra ave bica essa carcaça, ela acaba ingerindo a toxina botulínica. Então, essa carcaça ela acaba sendo uma fonte de contaminação aí para esse meio ambiente. Dentro de um ambiente de galpão, as aves mortas, então, acabam sendo fontes de disseminação da toxina botulínica para as demais aves, assim como a cama, pois a cama do galpão ela pode conter restos de pele, restos de pena, restos de tecido, restos de carcaça e, consequentemente, a toxina ela pode se acumular também naquele segmento do galpão. O mau cheiro, o manejo inadequado da cama e o mau cheiro pela presença de carcaças em decomposição levam ao acúmulo de moscas no galpão e, consequentemente, essas moscas, ao pousar na carcaça, ao pousar nessa cama, elas podem se carregar, né, atuarem como vetores mecânicos e carregar a toxina botulínica em sua superfície corpórea. Além disso, elas podem também por ovos que vão eclodir larvas. Isso serve não só para as moscas, mas também serve para os cascudinhos, né? Que põem ovos geralmente embaixo dos comedouros das aves. Eclodem larvas que já estão contaminadas com a toxina botulínica. No momento em que a ave ingere essas moscas, ingere esse cascudinho, ela acaba ingerindo também a toxina botulínica, podendo desenvolver o botulismo. O período de incubação da doença ele é bastante variável, depende basicamente da quantidade de toxina botulínica que aquela ave ela vai ingerir, mas ele vai em torno aí de uma média de 10 a 12 horas, podendo ser até mais curto, dependendo da quantidade de toxina que foi ingerida, ou mais longo se a quantidade de toxina ingerida foi menor, de 2 a 3 dias. Então, em algumas horas já é possível ver o sinal clínico no lote. A patogenia da enfermidade, ela ocorre após a ingestão da toxina botulínica, que passa pelo trato gastrointestinal inerte, tá? Então ela passa, melhor dizendo, ativa, né, sem ser destruída pelas enzimas e ácidos estomacais. Chegando no intestino, ela é absorvida na mucosa intestinal e acaba pela circulação sanguínea atingindo a musculatura, diferentes musculaturas corpóreas. Na musculatura, então, que seria que essa parte inferior, a toxina botulínica acaba se concentrando e passa através da membrana sináptica até o neurônio motor. No neurônio motor, a toxina botulínica, ela se liga em vesículas, fica ligada na membrana dessas vesículas, como se estivessem se aderindo e se aglomerando ao redor dessas vesículas.
impedindo com que essas vesículas se liguem na membrana pré-sináptica. E o conteúdo dessas vesículas não é liberado, portanto, nesse espaço, que é a fenda sináptica, e não passa, portanto, para a musculatura. Desta forma, o conteúdo dessas vesículas, que é a acetilcolina, ele seria responsável pela contração muscular. Como essa acetilcolina ela não consegue passar para a fenda pré-sináptica, para a fenda sináptica, ela não é absorvida pela musculatura e a contração muscular não ocorre. Tá? Então essas vesículas elas continuam repletas de acetilcolina e elas não conseguem se ligar na membrana pré-sináptica. Portanto, o neurônio motor, na sua porção mais próxima à membrana pré-sináptica, ele fica repleto de vesículas cheias de acetilcolina que não conseguem ser liberadas para a musculatura a fim de promover a contração muscular. Dessa forma, a ave apresenta uma paralisia flácida, diferentes musculaturas, como musculatura do pescoço, né? A ave apresenta aí o pescoço caído, é um sinal bastante marcante nas aves, né? Porque elas apresentam o pescoço ereto e o pescoço fica caído, né? Em espécies com pescoço longo isso é mais visível e apresenta prostração e paralisia em diferentes musculaturas, pode ser uma perna distendida, enfim. Só que isso vai progredindo para diferentes musculaturas afetadas. Ela pode começar com o pescoço caído até uma prostração. A toxina botulínica, vale a pena ressaltar que ela é termotolerante, ela só é destruída por temperaturas a 80, 100 graus Celsius e olha por bastante tempo. Então ela é bastante tolerante ao calor. E ela é extremamente potente, né? Tem um autor que fala que cerca de 40 gramas dela seria suficiente para erradicar a população mundial. E é muito comum, no caso da avicultura, de aves que são criadas confinadas, se observar que ao redor de carcaças, né, que não foram retiradas, as aves começam a bicar essas carcaças e com o passar de algumas horas e com o passar de alguns dias também, várias aves vão morrendo ao redor daquela carcaça que não foi retirada no galpão. Tá? Então, se isso acontecer, significa que houve uma fonte de toxina ali naquele ponto e as aves começaram a morrer ao redor daquela carcaça. E aí nos levanta uma questão bastante importante, né, que antigamente, ainda em alguns pontos do Brasil se faz isso, né, tem alguns produtores de bovinos que utilizam a cama de frango por ser uma fonte de nitrogênio pela presença da amônia, né, na urina das aves, eles utilizam essa fonte de nitrogênio para a alimentação de ruminantes, por favorecer aí o balanço nutricional nos ruminantes. No entanto, isso é uma prática bastante perigosa e um autor, Ortolani, em 1997, publicou um artigo onde ele relatou que 153 bovinos que foram alimentados com cama de frango, eles apresentaram o botulismo, né, e foram contaminados a partir dessa cama de frango. Tá? Então, vieram a óbito esses animais e foi detectado que a presença da toxina botulínica que estava na cama que foi fornecida ao animal também foi encontrada no conteúdo da ingesta desses animais. Consequentemente, o Ministério da Agricultura ele proíbe a utilização de camas na alimentação de ruminantes. Tá? Então, é proibida, como diz aqui na Instrução Normativa de 25/3 de 2004. No entanto, a cama de frango ela pode ser aproveitada e recomenda-se a sua utilização como fonte de adubo para a agricultura, por ser uma ótima fonte de nitrogênio. Tá? Então, é permitida a utilização dessa cama de frango, com recomendação de tratamento térmico anterior para a destruição da maior número possível de patógenos e a sua utilização, portanto, como adubo. Recomenda-se, no entanto, que essa cama de frango ela seja aplicada no solo, o mais próximo possível do solo, para evitar que ela seja dispersa em cima das folhagens, assim como todo adubo, né? A mortalidade para essa enfermidade ela é bastante variável, depende da quantidade de toxina que a ave ingeriu, mas ela costuma ser maior que 40%.
dependendo da quantidade da toxina, logicamente. E uma informação importante é que as aves que vêm a óbito, se nós fizermos uma necropsia, a gente não observa nenhuma lesão nos diferentes tecidos. Então, as aves elas não têm alterações macro e microscópicas, mas elas têm um sinal clínico marcante, né, de paralisia flácida e deixa, muitas vezes, o veterinário com a pulga atrás da orelha. Se a gente observar o conteúdo do trato gastrointestinal, a gente pode observar a presença de material na moela, proventriculo e moela, em decomposição. E esse material pode também ser utilizado para a detecção da toxina. A ave que veio a óbito por parada respiratória, dificuldade respiratória, ela pode apresentar a presença de muco na cavidade bucal, né? E também pode ser encontrada a presença de material que não conseguiu ser digerido, deglutido, melhor dizendo, pela ave, devido à sua dificuldade de deglutição, porque a musculatura lisa do esôfago ela também já está comprometida. O diagnóstico, basicamente, do botulismo para todas as espécies de aves e de mamíferos, ele é basicamente clínico, né? Então, os sinais clínicos, o relato do proprietário, ele é vital para que se feche o diagnóstico. Além disso, a observação da conduta do produtor, a visualização dos aspectos produtivos, do manejo, do cuidado que esse produtor tem com a sua granja, também são bastante significativos para o médico veterinário fechar o diagnóstico, tá? Então, basicamente, a anamnese, né, a avaliação do lote e das características produtivas, tá, do produtor, ou seja, o manejo, principalmente o manejo. Durante uma necropsia, então, a gente não vai observar nenhuma alteração. E o isolamento do agente, né, o isolamento da bactéria, ele tem pouco valor, visto que a bactéria ela é presente em aves sadias, então a bacteriologia aqui não ajuda muito. E o diagnóstico definitivo, aquele que confirma a doença mesmo, seria detectar a toxina, que pode ser feita no sangue ou no conteúdo do material ingerido, né? Então, no conteúdo de papo, moela, proventrículo e também intestino. No fígado também, devido à sua passagem pelo fígado, após a absorção intestinal. Depois de isolada a toxina, se for inoculada em camundongos, os camundongos vão apresentar sinais de paralisia flácida. PCR e ELISA são métodos que são aceitos também, a toxina pode ser detectada nos mesmos materiais que aqui em cima e são menos onerosos do que a inoculação em camundongo, e pode ser utilizado, apesar de que normalmente o diagnóstico é fechado aqui com base nos sinais clínicos do lote e na avaliação do manejo do produtor. O tratamento é feito com o isolamento das aves que apresentam sinais clínicos. No caso de criação, isso não se aplica, né? As aves normalmente que apresentam sinais clínicos são sacrificadas. Aves de criações pequenas ou aves de proprietários que criam como fins ornamentais ou pet, elas podem ser tratadas, né? O ideal seria facilitar o acesso dessa ave à alimentação e à ração, ou até mesmo uma alimentação forçada desses animais com todos os devidos cuidados. Uso de vitaminas para tratamento de suporte dos animais. Uso de antimicrobianos para evitar aí outras enfermidades secundárias que podem acontecer. Já foi verificado que o uso desses antimicrobianos eles diminuem a mortalidade das aves e também se levanta como um aspecto que deve ser considerado, se necessário, o uso de carvão ativado. Se foi detectado, por exemplo, que em uma ave apresentou sinal clínico e veio a óbito e outras ingeriram o mesmo material, pode-se aventar a possibilidade de uso de carvão ativado. Não existe nenhuma antitoxina botulínica para aves, somente para bovinos. Prevenção e controle é basicamente através do recolhimento das carcaças. Assim que essas aves vêm a óbito, essa carcaça já deve ser removida do galpão e do local onde outras aves estão. E importante, né, o destino que vai ser dado para as carcaças que venham a óbito, visto que o melhor destino é a incineração, ou fossas assépticas, ou até mesmo a compostagem, como nós já falamos em aula. Não se recomenda enterrar a carcaça, porque ao enterrar a carcaça, se algum animal consome o pasto que está em cima dessa carcaça onde ela foi enterrada, pode também ingerir a toxina botulínica. E também ela pode contaminar lençóis freáticos.
Uma recomendação também seria a remoção da cama a cada lote, visto que na cama pode haver a presença de restos de carcaça, restos de pele, restos de pena, que podem conter a bactéria e, consequentemente, a toxina botulínica. Tá? Uma recomendação técnica seria a remoção da cama a cada lote. E o controle de moscas, que nós já vimos que podem atuar como vetores mecânicos na transmissão da toxina botulínica. Uma outra enfermidade bastante importante nas aves, associada também aos clostrídeos, é a enterite necrótica. Ela é uma enterotoxemia, ou seja, uma enfermidade entérica, né, associada à liberação da toxina pelo Clostridium ali no intestino, que é causada pelo Clostridium perfringens, tá? Então, é a espécie do Clostridium é o Clostridium perfringens. Tem os dois tipos principais, que é o A e o C, que causam doenças nas aves. No caso dessa enfermidade, nós podemos caracterizá-la como uma enfermidade oportunista, onde o Clostridium perfringens já existe no intestino das aves, e quando há uma condição predisponente, como por exemplo, uma imunossupressão, né, uma água ou alimentos contaminados com muita carga de Clostridium perfringens, uma queda no balanço nutricional, um desbalanço, melhor dizendo, né, na nutrição dessas aves, ou até mesmo uma queda no equilíbrio da microbiota intestinal, ou até mesmo outra enfermidade recorrente, seja uma enfermidade bacteriana ou até mesmo uma enfermidade viral no intestino, ou uma outra causa bastante importante que está em negrito aqui, que é a coccidiose. A coccidiose ela é causada pelas eimérias, né? A gente vai falar sobre elas mais para frente. E a coccidiose é uma enfermidade bastante frequente na avicultura e precisa ser controlada, porque ela causa uma doença intestinal, uma doença protozoária, né? Protozoários do gênero Eimeria, que destroem as microvilosidades intestinais e as vilosidades intestinais levam uma necrose no intestino, uma degradação dos enterócitos e, consequentemente, uma bactéria oportunista, como é o caso do Clostridium perfringens, ele vai acabar se aproveitando dessa situação, se multiplicar bastante também, levando então à liberação de toxinas e um quadro de enterite necrótica. Tá? Então, a enterite necrótica é a doença causada pelo Clostridium perfringens, que em uma situação predisponente se multiplica em excesso. Aqui nós temos, só para demonstrar, né, um caso de clostridiose, enterite necrótica, causada por a presença, né, pela presença concomitante de Eimeria. Eimeria, então, é o protozoário causador da coccidiose nas aves, onde a Eimeria foi o agente iniciador e o Clostridium perfringens acabou complicando o quadro, causando aí a enterite necrótica. Então, o resultado sugere que a ocorrência da infecção com a Eimeria, né, o coccídio e o Clostridium perfringens, aumentou a população do Clostridium, tá? Então, a Eimeria foi responsável aí como fator predisponente para aumentar a população do Clostridium perfringens, havendo, portanto, um efeito sinérgico da presença da Eimeria com o Clostridium, levando a um quadro entérico muito mais severo nas aves e com possível mortalidade elevada. Os sinais clínicos da enterite necrótica eles estão associados então à multiplicação desse agente no trato intestinal, nos enterócitos e destruição desses enterócitos a tal nível que leve realmente a um quadro de necrose. Tá? Então, a gente pode encontrar focos de necrose, ou seja, total inatividade daquele segmento intestinal na absorção de nutrientes. Consequentemente, as bactérias do lumen intestinal, elas começam a se multiplicar em excesso e a gente pode encontrar uma grande quantidade de fermentação bacteriana no intestino e, consequentemente, as alças intestinais revelam a presença de gases nesse intestino pela presença da fermentação bacteriana. O Clostridium é uma bactéria que, quando se multiplica, ele libera uma toxina. Essa toxina tem ação entérica, então ela vai causar um dano nas células intestinais. E essa toxina ela pode cair na corrente sanguínea também, se disseminar para o fígado e se disseminar via sistêmica aí para diferentes tecidos, podendo ser encontradas em outros tecidos também.
Tá? Então, os sinais clínicos da enterite necrótica eles são muito parecidos ao da clostridiose, porque eles causam também uma destruição maciça dos enterócitos e pontos de necrose no intestino. Então, a ave apresenta clinicamente apatia, diminuição do apetite, né, para de se alimentar, apresenta penas arrepiadas, fica prostrada, fezes com coloração alterada, enegrecida, manchas de sangue nas fezes, quadros de diferentes níveis de diarreia, quadros de desidratação, emagrecimento, que na verdade a gente vai evidenciar no parâmetro do lote, que é a redução no ganho de peso, né? E até possivelmente morte. O aparecimento súbito de enterite e necrose ou necrose intestinal pode levar a um quadro de debilidade progressiva e morte em grande nível nas aves. Os sinais a morte sem sinais clínicos ela pode ocorrer no lote, em torno de 5 a 15% das enfermidades ocorrem dessa forma, onde o proprietário da granja ele chama o médico veterinário, pois as aves elas estão vindo a óbito e ele não percebe um sinal clínico marcante. O médico veterinário, ao fazer uma necropsia das aves que vieram a óbito, ao observar o intestino, ele consegue verificar e ter a grande sugestão de que essa é a enfermidade que está cometendo aquele lote. Se o lote não for medicado, a mortalidade ela pode progredir aí por vários dias e o proprietário ele vai ter perdas durante aí mais de uma semana, o que leva o proprietário a ficar desesperado e buscar ajuda. Então, ele precisa tratar. Então, aqui, um médico veterinário que faça a necropsia, ele vai observar no intestino os diferentes graus de enterites, né? Desde aí alguns focos de hemorragia na mucosa intestinal até grandes regiões avermelhadas da mucosa intestinal. É possível ver também que essa mucosa ela tem uma grande reação inflamatória, a gente consegue perceber que há um espessamento da mucosa, olhando ela visualmente parece que ela está mais espessa, né? E aqui a gente tem alguns pontos de uma enterite necrótica mais severa, onde a gente vê a necrose mesmo, né? Coloração enegrecida na mucosa, e alguns pontos também com a presença de cásios na mucosa, a presença do exudato inflamatório. Nesse slide, nós temos algumas opções de tratamento para essa enfermidade. Esses tratamentos são feitos ou através da ração, né, como por exemplo a lincomicina, que é um antibiótico que pode ser incorporado na ração das aves, além da avilamicina, bacitracina de zinco. Todas elas podem ser administradas junto com a ração, assim como a tilosina também pode surtir um bom efeito. A tilosina ela tem um elevado custo na produção, né? Então acaba se partindo para outros antimicrobianos inicialmente. A oxitetraciclina, né, um antibiótico que costuma ser fácil de ser encontrado, né, e pode ser utilizado também. No entanto, ressalta-se que por sua facilidade de ser encontrado e custo relativamente baixo, né, é um antimicrobiano que costuma ter um elevado grau de resistência das bactérias, portanto, recomenda-se que, se possível, se o proprietário concordar, que seja feito para o lote um antibiograma, né, para se entrar com o antibiótico já pensando aí realmente num tratamento eficiente. A prevenção e controle da enterite necrótica ela é basicamente através da redução dos fatores imunossupressores. Quando a gente pensa em criação confinada, o principal fator imunossupressor é a superpopulação. Tá? Então, se por acaso a lotação estiver acima do recomendado, as aves elas podem sofrer de estresse, principalmente no calor, no verão, e esse estresse pode levar a uma queda no sistema imunológico e, consequentemente, essas enfermidades secundárias começam a aparecer. E uma delas é a enterite necrótica, que é causada pelo Clostridium perfringens, que é uma bactéria que é habitante do trato intestinal e fica em equilíbrio. No entanto, em uma condição predisponente, ela vai se multiplicar. O uso de probióticos é bastante promissor na prevenção da enterite necrótica. Algumas rações já vêm incorporadas com probiótico, ou ele pode ser incorporado também. Bacillus subtilis, por exemplo, são espécies de bactérias que atuam como probióticos e vêm sendo bastante utilizadas aí na avicultura, mas existem outras espécies também que têm um efeito benéfico, além dos prebióticos também. É recomendado aí a troca de cama das aves a cada lote para reduzir a carga de contaminantes dessa cama, lembrando que não só a bactéria pode estar presente, porque ela tem eliminação fecal, mas também a toxina já pode estar presente.
Ressalta-se que qualquer fator predisponente tem que ser controlado, então, um outro fator predisponente importante que tem que ser controlado na criação é a coccidiose. Qualquer avicultura de criação em média e larga escala tem que controlar a coccidiose, porque há uma grande incidência nessa característica produtiva, né, a criação confinada, para a presença de coccidiose. Uma outra enfermidade bastante parecida, que eu vou pedir para vocês pesquisarem, aí é com vocês, eu quero que vocês peguem aquele livro de doenças das aves que eu enviei para vocês e consultem para fazer essa pesquisa, é a enterite ulcerativa. Eu quero que vocês me digam, né, podem fazer em uma folha de uma forma bem sucinta, tá? Descrever de uma forma bem sucinta, porque ela é muito parecida com a enterite necrótica. Não precisa repetir tudo o que eu falei, mas façam em uma folha só o que é a enterite ulcerativa, qual o agente causal, isso vai dar 2 linhas, né? A patogenia, ou seja, como que a doença se inicia, quais são as lesões que são observadas e os sinais clínicos, como que é feito o diagnóstico e o tratamento do lote. Gente, é uma página só, eu quero que vocês deem uma estudada para diferenciar da enterite necrótica, certo? Por último, nós temos aí mais um quadro clínico associado à presença de clostridiums, que é a dermatite gangrenosa, também conhecida como gangrena gasosa. Então, nós temos um quadro diferenciado, agora que é um quadro inicialmente cutâneo. A dermatite gangrenosa ou gangrena gasosa, ela é causada por espécies de clostridium, entre elas são o Clostridium septicum e o Clostridium perfringens, que são os dois que já foram associados a esse quadro dermatológico. Além disso, pela presença dos estafilococos na pele, eles também agem como adjuvantes aí nessa infecção e também estão associados a quadros de dermatite gangrenosa. Os mamíferos são muito mais sensíveis do que as aves e é muito mais frequente os casos de gangrena gasosa nos mamíferos. Em ruminantes, particularmente, existem muitos relatos, né? Nas aves, é particularmente importante a gangrena gasosa em aves que são criadas confinadas. Essas aves que apresentam lotação elevada, então normalmente 12, 13, 14 aves por metro quadrado. Eu sempre falo para vocês que quando a gente vai entrar em um lote que as aves são criadas confinadas, elas estão todas juntinhas, com poucos espaços assim entre elas. E quando a gente entra nesse lote, a gente precisa fazê-lo com o maior zelo e cuidado e calma possível, evitando falar alto, evitando entrar de supetão, evitando movimentos bruscos, porque as aves elas são muito assustadas e elas acabam correndo, e quando elas correm, elas podem subir umas em cima das outras, arranharem-se, porque as unhas delas são bastante vigorosas e a pele é bastante fina, e quando elas se arranham uma por cima da outra, elas causam lesões bastante feias que expõem completamente a musculatura e muitas vezes até dá uma rasgada, uma arranhada na musculatura. Tá? Então, essas lesões aqui, elas permitem que através dessas fissuras e também pela própria unha das aves, as bactérias da superfície ou até as bactérias que estão na cama, onde a ave está pisando, quando a ave arranha, ela perfura essa pele e essa musculatura e ela acaba permitindo, né, inoculando, entre aspas, essas bactérias ali naquela ave que foi arranhada. Então, logicamente que essa ave terá um problema, tá? Então, muito cuidado. Eu falo aqui, inclusive, dos cuidados que tem que se ter na apanha. A apanha, o que que é? É apanhar a ave, pegar a ave, tá? A apanha, ela pode ser feita durante a rotina do lote, por exemplo, para fazer uma pesagem, né? A pesagem semanal. Ou ela pode ser também aquela apanha que é feita no final do lote, quando esse lote vai para o abatedouro, quando o lote está em terminação. Então, quando chega o caminhão, é feito o carregamento das aves nas caixas de transporte que vão para o abatedouro. Quando entra a equipe de apanha, essa equipe ela tem que ser treinada de forma a realizar essa apanha da maneira mais calma possível. E evitando aí o estresse das aves, que elas fiquem pulando e fugindo umas em cima das outras. Essas lesões que são causadas durante a apanha, ao chegar no abatedouro, elas chegam bastante feias e podem levar à condenação dessa carcaça. Com a entrada da bactéria e a condição de anaerobiose temporária que ela encontra pela presença da lesão e destruição da circulação ali no momento da lesão, a bactéria se multiplica e quando ela se multiplica, ela libera toxinas no ambiente onde ela se multiplica, né? É uma característica dos clostridiums e também do Staphylococcus. Essa toxina ela causa diferentes níveis de necrose na pele dessas aves, né? No tegumento.
e na musculatura subjacente. E também ocorre a liberação de proteases por parte da bactéria, que levam à degradação de proteínas e o processo de putrefação. Então, a lesão ela fica bastante feia, fedida, mal cheirosa, né? E pela multiplicação bacteriana, ocorre a liberação de gases também. Então, ocorre um aumento de volume no local, com trepidação do tecido, devido à presença de gases liberados pela multiplicação bacteriana e fermentação de açúcares. Claro que essa ave ela vai apresentar dificuldade de alimentação, então ela apresenta anorexia, prostração, apatia e dificuldade de locomoção, dependendo da região afetada. O diagnóstico ele é feito com base no histórico das lesões, o histórico de apanha, o histórico de algum procedimento que foi realizado no lote e, consequentemente, também a observação visual das lesões. A bactéria ela pode ser isolada do local da ferida, ou seja, em vivo, através de suaves, por exemplo, e pode ser também, além da semeadura em meio de cultura apropriado, ser feita a observação da bactéria a partir de musculatura afetada. Então, a imunofluorescência direta, por exemplo, é uma técnica que pode ser utilizada a partir de fragmentos da musculatura que sejam mandados para diagnóstico. A partir do material, né, do isolamento, da ferida, ou até mesmo material coletado a partir de tecidos, pode ser feita a inoculação em camundongos para observação do quadro nos animais. O PCR é uma outra forma também de detectar a toxina e espécies da bactéria presentes ali no local da lesão. Basicamente, o tratamento é feito com antibiótico-terapia. Os principais antibióticos que são utilizados no caso de gangrena gasosa são penicilinas e tetraciclinas, medicamentos facilmente encontrados em diferentes casas agropecuárias, enfim. O debridamento da ferida, que deve ser feito para a remoção de todo aquele material em putrefação, material de necrose, né, que já não tem mais viabilidade para o tecido. Drenagem e irrigação das áreas afetadas, principalmente com antissépticos e água oxigenada, porque essas bactérias Clostridium, eles não gostam de água oxigenada. Eles não gostam de oxigênio, né, eles são anaeróbios. A prevenção e controle ela é feita, então, basicamente com limpeza do ambiente para reduzir a carga de contaminantes nesse ambiente, desinfecção também dos galpões e equipamentos, reduzindo sempre a carga de contaminantes presentes ali naquele ambiente, cuidados de manejo. Então, isso aqui é bastante importante quando a gente fala da dermatite gangrenosa nas aves. Elas vivem confinadas e elas são, por natureza, bastante assustadas. Elas correm desesperadamente. Então, quando a gente vai entrar em um galpão, tem que se fazer isso com o maior zelo e cuidado possível. Por isso que não se entra em bando dentro de um galpão. Tem que entrar de pouquinho em pouquinho, uma pessoa de cada vez, 2, 3 no máximo. Evitar agitação quando se maneja as aves e muito cuidado no momento em que se vai realizar a apanha, principalmente para mandar para o abatedouro. Se a gente manda uma carcaça, uma ave para o abatedouro cheia de lesões por arranhadura, essa carcaça ela vai ser descartada da linha de abate. Certo? Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Nos vemos no plantão de dúvidas.